tópico a falar é sobre o centro de saciedade. Nosso centro de saciedade se encontra no cérebro, é um local chamado hipotálamo, que tem essa função, entre outras, e ele manda a informação dizendo que não precisamos mais comer enquanto estamos saciados. Essa informação é mandada quando chega algo ao estômago, que vai ser digerido e vai para nós, numa linguagem popular, encher o estômago, revestir o estômago. Por isso, as 3 pessoas conseguiram sobreviver sem nutrientes por alguns dias. Porque eles comeram parte da fuselagem, né, e conseguiram enviar algo ao estômago que mandasse através do centro de saciedade uma informação sobre o saciado. O terceiro tópico é: a gente tem um tempo de sobrevivência sem receber nutrientes. Esse tempo significa que você não precisa comer em todo o tempo para sobreviver. Você precisa comer em todo o tempo para estar bem nutrido, para que não haja desnutrição. Mas a sobrevivência ela é garantida por algum tempo. Qual é esse tempo? Não se sabe ao certo. A ciência não tem um tempo exato de sobrevivência. Depende principalmente da camada de gordura, depende do organismo de cada um. Você sabe que esse tempo gira em torno de aproximadamente 30 dias, mas tem-se informações de um recorde que foi de 52 dias. Alguém que ficou desaparecido, ficou 52 dias sem se alimentar. Isso depende principalmente da camada de gordura. Se eu estou falando de um grupo de rugby, pessoas que jogavam juntas, eu penso em pessoas que têm mais ou menos o mesmo estilo de vida. Eles têm a mesma alimentação, eles têm o mesmo treinamento, eles têm a mesma atividade física. Então são pessoas aproximadamente do mesmo porte corporal, mesmo porte físico. Então tem a mesma camada de gordura e poderiam sobreviver mais ou menos no mesmo tempo. Se eu tenho 3 sobreviventes que ficaram sem alimento humano, sem matar ninguém para sobreviver, eu imagino que todo o time poderia sobreviver. Todo mundo. Então sabemos que não foi inconscientemente, não foi por falta de nutrientes, não foi por questão de trauma ou inconsciência, não foi. Eles mataram para se alimentar, mas mataram com consciência, sabendo que estavam cometendo um crime que precisa ser pago. O pior de tudo é que diante de uma morte tão brutal, sem nenhuma possibilidade de defesa das vítimas, um dos assassinados, Diego Storm, deixou uma filha de 6 anos que ainda precisa passar por... acabou o tempo. Obrigada. Passo a palavra aos advogados. Bom dia a todos, meritíssima, senhoria, senhores advogados. Vou falar sem microfone, né, porque você mais à vontade. Primeiramente, é importante lembrar que a defesa ela não vem simplesmente defender culpabilidade ou não. A gente está interessado simplesmente na clareza dos fatos. Eu vou depois passar a palavra à minha colega Tainá, mas primeiramente eu vou desqualificar, não desmerecendo a profissão de enfermagem, mas a enfermagem não pode assumir o papel do médico, não pode fazer qualquer tipo de julgamento a respeito de estado de consciência ou não, como ela fez. Em segundo momento, no segundo ponto, ela assume o próprio papel da promotoria. Ela já, como técnica, numa área técnica, não deveria estar assumindo o papel de médico como julgadora, já assume a acusação. Olha, senhores e senhoras, que depoimento é esse? Nós estamos com 5 mesmo, mais 6 da promotoria. Pensemos nisso, nesse papel do enfermeiro, que o Código de Ética, a lei não dá esse direito a esse depoimento, então não cabe, então a defesa tem que estar desqualificada, o depoimento prestado pelo enfermeiro. Eu vou chamar a colega Tainá, que vai dar continuidade aos nossos julgamentos, nossa fala. Primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de saudar a Justiça Juíza Thaís Mendes, bem como aos honrados promotores de justiça aqui presentes, representados pela colega Ana Carolina Regis, e ao corpo de jurados tão importante para esse julgamento.
e aos outros colegas presentes que vieram somar a esse atual júri. Peço atenção e silêncio a todos, principalmente aos caríssimos jurados, para dar início à defesa. Estamos diante de um caso, senhores, que emocionou a sociedade. E, infelizmente, houveram 5 vítimas fatais. Posteriormente, as mortes já ocasionadas pela queda do avião, e que tiveram supostos assassinos. E eu digo supostos porque é evidente que de real e concreto temos aqui são vítimas e nenhum assassino. Quero trazer à mente dos presentes que o direito não é uma ciência exata, ele é passível de análise. É interessante inferir que não estamos mais no tempo de admitir o direito positivo puro, que era imposto pela promotoria dizendo, matou ou morreu. Esse primitivo pensamento, felizmente, não condiz mais com o direito atual. O legislador cria as leis, mas cabe aos senhores jurados analisarem todo o contexto e consequências de cada caso. O caso vigente não é um caso corriqueiro. Ele difere dos comuns, pois ele admite uma excludente de ilicitude. De acordo com o artigo 24 do Código Penal, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício das circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, esse estado de necessidade, quando alguém, para salvar um bem jurídico próprio ou de terceiros, fere outro bem jurídico exposto a uma situação de perigo. Os acusados se enquadram nesse artigo, uma vez que estavam em perigo iminente de morte, precisavam sobreviver ao clima rigoroso e ainda precisavam nutrir-se de alimento capaz de torná-los fortes o suficiente para lutar por sua sobrevivência. Também, os réus não tinham nenhum dever legal de enfrentar o perigo ocorrido, uma vez que não existia nenhum médico formado para tal. Com todo respeito ao posicionamento da promotoria, acho muito fácil falar em ferir os direitos fundamentais do indivíduo, em crime doloso, dignidade da pessoa humana, em direito à vida, sem ter passado pela mesma situação indescritivelmente horrível que essas pessoas passaram. Imaginem os senhores se estivessem em um frio de menos 30 graus, sem agasalho algum para conter tamanho frio, com migalhas de chocolate e vinho, sabendo que essas migalhas acabariam mais cedo ou mais tarde. Sem esperanças de serem salvos, porque, como é de conhecimento de todos, eles tinham ouvido no rádio que tinham sido encerradas as buscas. O que vocês fariam em uma situação como essa? Se estivessem indo viajar com o objetivo de lazer e fossem surpreendidos pela fatalidade da queda do avião e ainda serem então obrigados a fazer o máximo para lutar por sua sobrevivência. Vocês, jurados, que estão aqui hoje, fizeram um juramento perante esse juiz para julgar essas pessoas aqui presentes que nunca responderam a nenhum outro tipo de crime. São pessoas de bem, bem intencionadas, que provavelmente, por terem de se alimentar de carne humana, por mero instinto de conservação, já sofrem a alucinação. Sua consciência provavelmente já as pune de forma irreparável. Eu não falo por vocês, senhores, mas ao meu ver, quem somos nós para julgar se nunca passamos por isso? Vocês já passaram? Porque eu não passei. Senhores, o desespero bate a porta em qualquer pessoa em uma situação como essa. Vocês acham que eles teriam comido carne de amigos e de familiares se eles não estivessem em grande estado de necessidade? É fato que os réus tiveram necessidades biológicas de se alimentar, de algo que realmente fosse capaz de torná-los fortes para suportar o inverno rigoroso, bem como procurar ajuda por meio de expedições. Tendo em vista que apenas migalhas de chocolate e vinho não seriam capazes de nutrir o organismo desenvolvidos, uma vez que lipídios e carboidratos de alta absorção não fazem parte de nem um terço da trama alimentar de um indivíduo. Foi relatado ainda que 3 pessoas alegaram ter comido carne humana. Não, alegaram não ter comido carne humana. Ora, mesmo dizendo que não a consumiram, e também não há provas materiais disso, eles só foram salvos somente e unicamente porque os 3 que foram fazer expedições estavam em condições físicas para isso, por terem se alimentado da proteína proveniente da carne humana. Processo foi nos Estados Unidos, querido.